Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e finalmente a gente chegou no quarto episódio de Dexter Resurrection, no encontro de serial killers, que era algo que a gente estava esperando há um tempão. E eu fico muito feliz em poder dizer que eu achei esse episódio muito bom, excelente. Fazia muito tempo que eu não chegava para gravar um vídeo da franquia dizendo que esse episódio foi excelente. E pra mim, neste caso específico, tudo funcionou. Eu gostei muito e fiquei muito feliz que deu tudo certo e a gente pôde aproveitar um capítulo muito legal. Antes da gente começar a comentar esse episódio icônico, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. O like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas. Se você puder também deixar o hype aqui nos comentários, o hype faz esse vídeo também ir mais longe e encontrar pessoas que possam curtir aí Dexter e todas as análises que a gente faz semanalmente. Agora bora lá que eu tô muito animada pra comentar esse episódio. Eu acho que é importante comentar que o episódio 4 de Dexter Resurrection é o mais longo da franquia, bateu o recorde de duração, porque tem 1 hora e 6 minutos. E eu acredito que essa duração foi muito benéfica, porque deu tempo exato pra gente conhecer melhor os novos personagens, ter ali um panorama da situação com o Leon Prater, ver uma interação mais próxima dele e do Dexter, e conseguiu se aprofundar nesses próximos passos do nosso psicopata favorito. É legal dizer também que a diretora desse episódio é a Monica Raimundi, ela dirigiu o episódio anterior também, né, o episódio 3, e ela participou de Dexter Original Sin, foi a diretora de vários episódios de Dexter Original Sin, então ela já tá bem familiarizada com a franquia, e eu achei que aqui a direção funcionou muito bem. É um desafio e tanto tu conseguir conduzir tantos atores, ainda mais tantos atores A-lists assim, de uma maneira em que tudo flua perfeitamente e tu consiga ver a química e a identidade de cada um desses personagens em tão pouco tempo. Eu acho que a direção dela foi muito precisa, funcionou muito bem, eu gostei bastante. Então, só elogios pra esse episódio. Vou falar pouquíssimas coisas que eu acho que poderiam ser melhores, mas pra mim é um episódio excelente. Eu tô muito feliz que deu certo, porque durante muitos meses a gente debateu sobre esse clube de vilões, se ia funcionar, se não ia ficar uma coisa meio Avengers, se não ia cair num clichê, e eu acho que aquilo foi executado muito bem, trouxe boas reflexões em relação ao Dexter, trouxe bastante da essência do personagem, da essência dos episódios, um clima de tensão que fazia muito tempo que a gente não via acontecer dessa forma, de tu temer pelo futuro do Dexter, de tu conseguir acreditar que talvez vá acontecer alguma coisa com ele. Então, 100% de elogios, eu tô bem contente. Quero saber de vocês o que vocês acharam do episódio, já vão deixando comentários aí que depois eu vou responder tudo, beleza? Também quero agradecer por todos os comentários no último vídeo, vocês estão demais, assim, muitas teorias e muitos debates bacanas entre vocês também, né? A gente tá gerando uma comunidade muito legal e que eu gosto muito de ver vocês trocando ideias aí nos comentários, então muito obrigada por participar. Então bora começar, eu vou dividir esse vídeo em 2 arcos, o do Dexter e o do Harrison e do Angel Batista, que meio que se confundem ali ao longo do episódio. Começando pelo nosso querido Dexter, a gente vê ele no apartamento do Red, preparando a sua ida para o jantar dos vilões. Ele tá ali explicando pro Harry como que ele vai fazer a questão da digital, que a gente viu no episódio anterior, que ele precisava de uma digital para entrar na casa do Leon Prater, então que ele pegou um dedinho ali do Red antes de tudo pegar fogo, e mostra ele tirando essa impressão digital, fazendo como se fosse uma capinha pro dedo dele, pintando e tal, pra ele usar lá na hora. Tô gostando bastante da relação do Harry e do Dexter nesses episódios, porque o Harry tá sendo bem o outro lado, né, o contraponto a essa realidade ilusória que o Dexter vive muitas vezes. Ele pensa que pode tudo, ele pensa que tudo é fácil, ele pensa que tudo é alcançável, ele acaba não medindo as consequências dos atos dele. Acho que essa tem sido uma nova personalidade que a gente tá vendo do Dexter, algo que ele herdou das últimas temporadas, mas muito diferente do Dexter do início da série que a gente viu. Não que no início da série ele não cometesse erros, ele cometia bastante erros, mas acho que com o tempo ele foi ficando cada vez mais dentro dessa esfera da necessidade de ter alguém que entenda ele, de ter alguém que esteja do lado dele, para que ele não se sinta sozinho, que acaba esbarrando muito naquele discurso de que o Dexter não tem sentimentos. Às vezes me parece que ele tem sentimentos quando convém e não tem quando convém também. Mas vamos seguir essa parte. Logo depois ele encontra a Charlie, já caracterizado de Red, vai conversando com ela, ele até mede ali um pouquinho de tipo, eu demorei 3 dias pra encontrar o Red, ela demorou 3 semanas, então eu sou mais inteligente, fica assim nas entrelinhas. Mas é bem legal ver a Uma Thurman em tela, eu acho que ela realmente valoriza a trama e acredito que aqui ela pode ser muito bem aproveitada se o roteiro conseguir usar a Charlie de uma maneira
inteligente. Também ficou bem claro sobre essa personagem nessas poucas cenas que a gente viu dela, que ela tem repulsa por esses serial killers. Não é porque ela trabalha pro Leon Prater e ela acaba organizando e fazendo os problemas desaparecerem, que é essa função dela nessa história toda, que ela tem algum apreço pelo que ele faz. Dá pra ver que ela tem repulsa dessas pessoas, ela não entende a obsessão dele por essas figuras. Logo quando ele chega na casa do Leon Prater, a gente consegue ver que o Dexter tá bem inseguro do que ele vai encontrar, e eu acho que isso funciona muito bem pra série, esse clima de tensão. Tu realmente consegue sentir a angústia dele de, tipo, ele quer saber o que tem atrás daquela porta, mas ao mesmo tempo ele tá indo completamente desarmado, sem um plano de fuga, sem conhecer o local, sem conhecer as pessoas. Então fica realmente numa questão do imaginário do Dexter ali por alguns segundos, ele fica nervoso, dá pra ver que ele coloca a mão no peito, talvez em referência também à questão do tiro, porque ele ainda tá se recuperando. E acho isso bem legal como a gente consegue perceber essa situação pela atuação do Michael. Tu não precisa daqueles diálogos expositivos de tipo, ai, o que eu vou encontrar? Ai, a situação não sei o quê. Não tem essas intromissões a todo momento que nem a gente viu nos outros episódios, que são diálogos puramente expositivos, pra mostrar assim, não, mas isso tá acontecendo, não, isso que eu tô esperando, é assim que eu estou me sentindo. Então eu acredito que a série possa se valer também desse tipo de construção. Tu não precisa o tempo todo explicar cada ponto que tá acontecendo. E aí, finalmente, temos o encontro do Dexter e do Leon Prater. Confesso que eu tava esperando isso há muito tempo. Eu gosto muito do Peter Dinklage e acho que todo mundo funcionou muito bem nessa escalação. Dexter tem aí um histórico muito bom de castings. A gente viu que o casting de Original Sin também é maravilhoso. Gosto de todo mundo, não tem nada pra falar mal. Acho que todos os atores são muito bem escalados. E aqui não é diferente, né? Eles trouxeram tantos A-lists aí com perfis diferentes e com personagens instigantes que realmente, assim, dá vontade de seguir acompanhando essa história. Antes dos outros coleguinhas malvados chegarem, o Dexter tem um momento a sós pro Leon Prater explicar o porquê que ele tá fazendo aquela reunião, porquê que ele encontrou ele, qual que é o interesse dele com essas figuras estranhas. Estranhas entre muitas aspas, né? Esses criminosos. E aí a gente vê o bunker do Leon Prater, onde ele guarda vários itens de vários serial killers, tanto da série quanto da história que a gente conhece. Tipo Charles Manson, Ted Bundy e outros nomes aí muito conhecidos. Tem vários itens espalhados nesse bunker, é realmente uma caça ao tesouro ali para quem acompanha True Crime, para quem tem interesse nesse tipo de história. Aliás, falando desse bunker, tá rolando a San Diego Comic Con nesse final de semana e tá tendo uma ativação de Dexter que mostra o bunker do Leon Prater, mas também eles digitalizaram esses itens, então a minha ideia é fazer um vídeo sobre isso, mostrar um pouquinho, a gente dá uma olhada ali do que tem de referências no bunker do Leon Prater. Hoje tá acontecendo um painel também de Dexter Resurrection, então vai ter muita novidade, quero trazer no vídeo também. Tudo isso em comemoração ao meu aniversário, que é amanhã. Ver se eles não estão me dando bênçãos atrás de bênçãos. Um episódio excelente e um painel na San Diego Comic Con. Venci muitas vezes. Só não consegui estar lá, mas talvez um dia. Eu achei a ideia do bunker bem legal, tá? Até tem uma cena que eles reaproveitaram de Original Sin. Acho que as pessoas assim, a gente já gravou, sabe? Vamos aproveitar aqui e botar um insert rapidinho de um dos serial killers. Eu gostei muito de como esse tour é feito com o Leon Prater e com o Dexter, e como o Dexter vai acessando memórias a partir disso, relembrando coisas, né? A gente tem o momento do Trinity, em que eles falam um pouco sobre o número de vítimas do serial killer, tem o momento do Brian, mostrando ali onde o Dexter acabou com a vida do próprio irmão. Tem as nossas queridas lâminas de sangue do próprio Dexter com o nomezinho do Doakes como o Bay Harbor Butcher, e tem até um easter egg do Travis, porque a espada que ele usa também tá ali no bunker do Leon Prater. Então é realmente um memory lane pro Dexter esse momento. O Leon até comenta que se o Brian tivesse alguém pra conversar, ele não teria feito o que fez contra si mesmo. É muito triste porque a gente sabe qual é a história do Brian original, tem até um flashback ali do coitado do Dexter se matando de chorar com o que aconteceu com o Brian. É realmente triste a história desses dois irmãos. E eu achei que a gente ia ver pelo menos o fantasma do Brian agora, que estão aí falando que vai aparecer, prometeram que ia aparecer e não apareceu nada. Aqui também o episódio acaba explicando uma dúvida que a gente tinha, que é, será que o Leon Prater também é um serial killer? Mas fica muito explícito realmente que ele só coleciona esses itens, ele é aficionado por essas pessoas, ele quer fazer parte desse mundo, mas ele não quer sujar as mãos com esses atos.
Então ele é realmente fissurado em pagar esses serial killers pra contar pra ele qual vai ser a próxima morte, o que eles vão fazer, é algo completamente doentio. Indiretamente ele financia esses crimes, porque ele dá dinheiro pra essas pessoas e a partir desse financiamento eles têm mais recursos pra manter aí as suas práticas criminosas. Logo depois a gente vê os assassinos chegando um a um e é interessante que a Mia teve bastante destaque porque ela realmente vai ser um personagem importante ao longo da temporada. Então ela já ganha mais espaço para estabelecer uma relação com o Dexter aqui, que a gente vai ver se desenrolar nos próximos episódios. E eles se conectam quase automaticamente, porque o Dexter tá sempre procurando a validação de alguém, ele tem muitos traumas, ele precisa da validação, e não pode ver uma mulher bonita, né? Então tá aí a combinação perfeita. Outra coisa que faz o Dexter prestar mais atenção nela é que o Leon fala que ela só ataca predadores sexuais. Então ele pensa que talvez ela tenha um código muito parecido com o que ele tem. Isso já acende no Dexter todas as formas de ficar pensando e imaginando o futuro, né? Talvez essas pessoas me entendam, talvez seja algo diferente, talvez eu finalmente tenha encontrado pessoas com quem eu possa dividir o que eu penso. E o Harry tá sempre no canto aparecendo assim, pra dizer pra ele, tipo, não brinca com a comida. O que eu gostei dos diálogos do Harry e do Dexter nesse episódio. Em vários episódios aí eu tô elogiando o Harry, eu tô gostando dele nessa temporada. E isso sim é um milagre. Logo depois da Mia, a gente tem o Al, do Eric Stone Street, e assim, eu não consigo desvincular ele do Ken, até o fato dele morar no interior, e lembrar um pouco, assim, de onde o Ken veio. É muito viva essa imagem dele. Ele é muito querido, muito amado, eu amei quando ele chegou, e ele tem toda essa questão da família, que é algo que também o Dexter sempre quis alcançar e nunca conseguiu. E ele vê essas viagens até a casa do Leon Prater como um trabalho ali espiritual, né, como um autocuidado. Porque quando ele faz essas viagens, ele consegue liberar seus instintos, matar as suas necessidades e voltar para casa e cuidar da família. E ele também consegue preencher essa necessidade de se vingar de mulheres aleatórias porque ele tem algum problema com a mãe dele. E ainda volta com bastante dinheiro no bolso para comprar um monte de coisa pros filhos. O próximo personagem a chegar foi o Lowell, do Neil Patrick Harris. E assim, eu já tinha falado para vocês que esse era o personagem que menos tinha me chamado a atenção. É a história que fizeram, né, a proposta que fizeram pra esse personagem de que ele ataca pessoas que têm tatuagem, eu achei não tão legal assim comparado com os outros. E eu já tinha falado que talvez ele fosse de base, né, o primeiro a ir pra mesa do Dexter, eu só não esperava que fosse tão rápido. Aqui pra mim foi uma oportunidade um pouco perdida, porque além do personagem em si, o que ele faz e a motivação dele não ser tão interessante, eles perderam a oportunidade de pelo menos aprofundar um pouquinho antes de simplesmente acabar com o personagem. Assim como a Mia teve um espaço para contar sua história, o Al deu uma aprofundada ali a questão da família, a Mia fala também, né, que a maioria deles tem problema com as mães. Do Lowell é tipo, ele tem atração por matar pessoas que têm tatuagem, ele olha a tatuagem, ele escolhe e é isso aí. E por fim a gente tem o que pra mim é o personagem que mais me chama atenção, que é o Garrett. Ele chega atrasado e ele passa despercebido nesse jantar. Eu acho que isso é muito proposital, porque ao mesmo tempo que esses outros assassinos ali fazem muito barulho e estão presentes o tempo todo em cena, ele fica meio que de lado, como se o roteiro estivesse deixando ele mais para os episódios de fim de temporada, porque vai acontecer alguma coisa grande em relação a ele. Esse personagem, eu tinha falado dele também num vídeo aqui no canal, quando eu expliquei cada um dos serial killers. Ele é um dos mais procurados, ele é o número 1, na verdade, dos procurados do FBI. Tem vários filmes, livros, podcasts sobre ele, então ele é muito famoso. Ele é realmente uma figura marcante, assim, pelo que foi divulgado até agora em relação ao Garrett. E além daquelas polaroids que em nenhum momento a série filma o nome do assassino de gêmeos, quando aquelas polaroids ficam no fundo enquanto o Dexter passa, além daquilo a gente não sabe muita coisa sobre ele. Porque ele realmente passa despercebido e dá pra ver que ele tem um pouco de desconforto em relação a essas pessoas que estão ali. A gente vê o Al comentar, eu acho que ele é o assassino de gêmeos quando ele chega, e o Lowell faz uma piada de que desde o ensino médio ele era o mais propenso a virar um serial killer, né? Então que ele é meio caricato nesse sentido, porque ele é estranho, ele é calado, ele não interage, ele não nada. E realmente parece que ele tem desprezo pelas pessoas que estão ali. Então eu tô bem curiosa pra ver como é que vai ser o desenvolvimento desse personagem, e eu tenho uma teoria sobre ele que eu vou contar no final do vídeo. Me contem aqui também o que vocês acharam da apresentação desses novos personagens, e se vocês gostaram da dinâmica do jantar de vilões, porque eu sei que foi um tópico muito debatido aqui nos comentários, ficou bem dividido quem tava animado, quem não tava animado, quem achava que ia ser bom, quem achava que ia ser ruim. Quero saber as impressões de vocês. Então daqui pra frente o episódio
passa a construir essa ponte entre a Mia e o Dexter, que é o que eu já tinha comentado anteriormente. Pra mim ficou um espelho muito grande da Layla da segunda temporada. Inclusive, eles não escondem que eles reaproveitam cenas, reaproveitam situações da série clássica. Isso aconteceu no original sim também, e acontece aqui. Esse também apresenta a dinâmica do show and tell, então que o Lowell mostra o que ele tá fazendo naquele momento e qual é a próxima vítima dele, mostra ele stalkeando a pessoa no Instagram, mostrando qual a tatuagem que ele já escolheu que ele vai tirar do corpo da vítima e guardar, e em como isso vai acontecer em breve, enquanto ele ainda tá em Nova York. Então nos próximos dias, e esses encontros de serial killers vão acontecer ao longo de 2 semanas, nos próximos dias é pra ele trazer aí o resultado da matança. E aqui eu acho que veio o grande pulo narrativo desse episódio que eu gostei bastante, que é a questão do celular, e que a gente vai ver, eu acho, presumo, ao longo dos próximos episódios. Porque o fato deles darem um celular pro Dexter, claramente ele vai ser rastreado, onde ele vai, o que ele tem feito, e ele tá usando o celular pra tudo, né? Ele pesquisou o endereço da casa dele, no Queens, ele pesquisou um monte de coisa, ele levou até em casa esse celular, então assim, é aquela coisa. Às vezes o Dexter entende de tecnologia, às vezes ele não entende nada. Outro ponto que eu acho que abre bastante possibilidade pros próximos episódios é o fato de que o Dexter vai até o Airbnb da Mia, depois que eles fazem uma corrida no parque, que ele se aproxima, ela conta a história de origem dela, que eu achei bem legal, eu achei bem embasado a questão da irmã e tudo que aconteceu. Quando eles chegam no apartamento, ele vê que ela tem uma caixinha de joias com um monte de itens dentro e que tem uma bailarina, que tem a ver com o balé que ela fazia. E aí eu acho que, né, me pareceu que nessa caixa de joia é onde vai parar o relógio que o Harrison precisa se livrar. E a Mia talvez seja então incriminada pela morte do Ryan, ainda mais que ela só persegue predadores sexuais, que é exatamente o perfil desse cidadão. Então acho que a resolução em relação ao crime do Harrison e quem vai ser o suspeito se encaixa nisso aí. Mas como eu não tenho como provar ainda, fico que nem o Doug, só assim. E aí a gente chega no arco final do Lowell, e aí ele dá uma explicação super rápida, né, que ele é anestesista e por isso que ele anda com uma anestesia inalatória junto com ele. Então assim, nem esse background a gente tinha especificamente. E aí ele tira ali aquela anestesia inalatória, o Dexter pesquisa no celular que ele recebeu da Charlie como chegar em casa, que vai demorar 2 horas, como é que ele vai pegar o cara, e ele acaba usando a própria anestesia pra apagar o Lowell, leva ele até o apartamento dele, e ele usa até o kit do Lowell pra matar ele. E aqui a gente vê o retorno das lâminas de sangue, acho que também muito motivado pela questão dos troféus que o Leon Prater tem e pelo fato do Lowell explicar que esses troféus, né, as tatuagens que ele guarda, servem para acalmar a necessidade dele de matar. E quando o Dexter revê ali as suas lâminas de sangue, ele fica bem comovido, então acho que tudo incentivou ele a voltar com esse ponto. Mas gostei muito da ideia do Dexter contar no último segundo que na verdade não é o Red, é o Bay Harbor Butcher, e colocar ali o Lowell numa situação de pânico antes de morrer. E a gente tem que ver se eles vão desenrolar também essa questão tecnológica para ter alguma escuta, alguma coisa, ou no apartamento do Lowell, já que ele tá passando um tempo em Nova York, ou no próprio celular que o Dexter tá levando pra cima e pra baixo, e talvez ter gravações do que ele fala. Vamos ver aí qual caminho que a série vai tomar. Por fim, a gente tem o arco do Harrison e do Angel. Eu tô gostando bastante do Harrison nessa temporada. Eu falei várias vezes que eu tinha muita esperança em relação a esse personagem. Eu acho que ele foi escrito de uma maneira não tão boa em Dexter New Blood. E aqui tu tem o espaço pra se compadecer do Harrison, coitado, depois de tudo que ele passou. Então a gente vê todo esse desenrolar, a pressão que ele tá sofrendo, e do nada o Angel Batista aparece pra trazer mais uma camada de sofrimento na vida do Harrison. E o Angel tá muito bem, ele tá muito determinado. Achei interessante que ele continua usando o distintivo como se ele fizesse parte da polícia de Miami, mas a gente sabe que ele se aposentou. É interessante também como ele esconde que o Dexter está vivo, exatamente para usar como uma carta para fazer o Harrison contar de uma maneira mais espontânea o que ele sabe. Acho que ajuda muito o fato do Harrison se sentir 100% culpado, não só pela morte do pai, dele ter matado o pai e essas memórias voltarem o tempo todo, mas também por toda essa situação em relação ao hotel, dele ter feito o que ele fez e ter colocado outras pessoas em risco, como a colega dele de trabalho. Então dá pra ver que ele tá bem perdido, e chega essa figura do passado trazendo ainda mais tensão pra algo que já tá difícil dele aturar. Tanto que ele acaba não aguentando a pressão e pensando em se entregar para a polícia, que é quando o Dexter impede que isso aconteça. Então dá pra ver que ele tá bem no limite de tudo que aconteceu ao longo de New Blood e agora de Resurrection. A gente também tem o fato do Angel ir conversar com a Claudette,
e levar informações sobre o Bay Harbor Butcher, depois voltar pro Harrison e dizer que sabe o que aconteceu e que não é pra ele se tornar igual ao pai, que é super pesado também, né? Ele colocar as coisas desse jeito. Dá pra ver que o Harrison tá completamente desestabilizado. E no final ali o Dexter impedindo o Harrison de entrar na delegacia e finalmente mostrando pro filho que está vivo. Eu gostei de todo o episódio, eu acho que o episódio funciona muito bem. Mesmo ele sendo um episódio de 1h06, tu não se sente cansado. Deu pra desenvolver tudo de uma maneira fluida, tu não fica pensando assim, nossa, que horas que vai acabar. Eles aproveitaram cada minuto de tela e não foi aproveitaram cada minuto de tela com coisas que talvez não fossem tão importantes. Que isso acontece muito. Aqui cada segundo de tela foi bem aproveitado, foi bem desenvolvido. Então pra mim esse episódio foi excelente, eu amei. Quero saber de vocês o que vocês acharam do episódio. Ele é um 10/10, vocês curtiram? Tem alguma coisa que incomodou? Tem alguma inconsistência de informações? Alguma coisa que vocês acreditam que foi falado errado? Me conta aqui que eu quero debater com vocês. E agora a teoria que eu tinha falado, eu achei muito interessante essa questão do Garrett, eu tô meio que com hiperfoco nele. Então eu li todas as entrevistas que saíram até agora com o David Dastmalchian. E uma coisa que eu acho muito interessante é que na primeira vez que foi divulgado sobre esse personagem, se falava que ele matava em duplas, por isso o assassino de gêmeos. Mas agora nas entrevistas recentes, o David Dastmalchian falou que o gêmeo significa a dualidade do personagem e que ele faz as vítimas dele de uma maneira muito específica. Mas às vezes são múltiplas vítimas ao mesmo tempo, então não quer dizer que seja só em dupla. O modus operandi dele não é esse. E aí quando ele fala dessa dualidade, eu fico pensando muito assim, como é que o Leon Prater encontrou ele? Eu sei que ele tem recursos e tal, mas ele é o mais procurado do FBI, ele é tipo a grande celebridade entre os serial killers. Como que o Leon Prater encontrou ele? Será que ele encontrou o Leon Prater primeiro? Será que tem alguma coisa nessa história? E o David Dastmalchian falou numa entrevista que ele tem um superpoder contra o Dexter e que quando os fãs perceberem o que tá acontecendo, eles vão ficar incrédulos. E eu não sei, eu fiquei pensando, será que ele tem alguma informação diretamente da polícia e por isso ele não quer pego? Será que ele e a Claudette, por exemplo, são gêmeos porque eles são muito parecidos? Não sei, fiquei pensativa, quero saber de vocês o que vocês acham. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal se ainda não são inscritos. Obrigada a todo mundo que tem retornado nos vídeos, que tem deixado comentários, eu fico muito feliz com a participação de vocês. Obrigada por fazer parte dessa nossa comunidade. Em breve eu vou liberar o vídeo sobre San Diego Comic Con, então liguem aqui as notificações, porque às vezes o YouTube não entrega pra todo mundo. Então já garantam pra receber o conteúdo e a gente poder debater. É isso, até a próxima e valeu!